Está tudo com a paz do Senhor. Vamos começar a leitura bíblica. Começo fazendo oração. Maravilhoso Deus. Essa programação que agora começa. Deus abençoe, irmão Raimundo, nosso web rádio, nosso Facebook, YouTube, todo canal de evangelização. Esse dia de hoje, que é 27 de agosto, seja um dia com muita paz, saúde, prosperidade, proteção de Deus, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos vamos agora então no capítulo 22 de Mateus, a parábola das bodas. Já tinha lido já uma vez, né? Mas só que aí eu achei que não ficou legal, aí eu resolvi fazer outra vez. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já está preparado o meu banquete. Os meus bois e cevados já estão abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros agarrando o servo, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois pareciam nos caminhos e convidaram para as bodas quanto encontraram. E saindo daqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai-o de pé e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são convidados, porém poucos escolhidos. Amém. Aqui conta a história que Jesus está cantando, né? Como ele falava, parábolas. Parábola é tipo assim, uma lenda, assim, uma história contada, mas que pode ter acontecido mesmo de verdade. Então aqui falando aqui que o rei, né? Um rei muito rico, né, ia fazer uma festa, né? Das bodas do seu filho, né? Deve ser assim, algum tempo de casado, né? Do filho dele, né? Então ele ia fazer uma festa, porque ele teve uma festa muito grande, ia ter muita fartura de comida, de bebida, de tudo de bom. Mas só que não sei porquê, apesar da festa ser tão boa, com a festa feita pelo rei, é muito bonito mesmo. Depois de novelas da República, assim, daqueles reis, daqueles faraós, de uma festa do palácio. É muito bonito. Eu sei que ele não presta, naqueles faraós, a maioria não presta, mas o castelo é muito bonito. A festa é muito bonita, uma fartura imensa de comida, né? Realmente, né? É tudo muito bonito mesmo. Então eu não sei por que as pessoas não quiseram vir, né? Talvez cada qual dera uma desculpa, não sei, não sei que era por medo do rei, que o rei não era um bom rei, eu não sei. Eu só sei que eles não quiseram ir. Então eles ainda pegaram os seus servos, né? Ainda ele mandou convidar todos que estavam na rua, até os mendigos, maus, os bons, quem encontrasse, né? E trouxesse para a festa. Né? Então, você entende assim, que são muitos chamados, que chamam muito, mas poucos escolhidos. Quer dizer assim, que até hoje mesmo, né? A gente chama, né?
coisas, né? Mas as pessoas botam a desculpa aqui, ali e acolá. E é dificilmente uma pessoa aceitar. E se aceita, vai 1, 2, 3 dias, não vai mais, não aparece mais. Nem diz mais porque não aparece mais. E aqui também fala também das vestes nupcial, né? Que ele encontrou pessoas lá que estavam vestidas indignamente para a festa, né? Eu não sei o que cabe bem aqui nos dias atuais, mas eu tenho assim, então, assim, de discernir tudo no mundo, né? Apenas eu explico aquilo que eu entendi. Deve ser assim, as vestes, deve ser falar em roupa, não, né? Deve ser assim, uma forma, como é que se diz? De abreviar outra coisa, né? Deve ser o significado de outra coisa. Essas vestes devem ser a conduta, né? Deve ser o comportamento, até mesmo através de veste mesmo, mas não somente através de veste, de conduta, de comportamento, né? Porque tem muita gente dentro da igreja, na casa de Deus, participando da grande festa, porque todo mundo daquilo é o Deus da semana, né? É uma festa. Então você está reunido em nome de Jesus, você está naquela alegria, ele já é uma festa. Então, mas tem muita gente aí indigno, né? Tem muita gente ali que faz parte da igreja, a igreja que é verdade sei quantos anos, já faz sei quanto tempo, realmente é mesmo, esse tempo todo, mas vá ver a vida dele ou dela fora da igreja, no dia a dia, que não está batendo bem com aquele tipo de crente que diz que é, ele ou ela, não é? Então, eu quis dizer assim mesmo, né? Quer dizer que é cristão, que é católico também, que é crente, é fácil. Ah, eu fui aqui na igreja tal, sou crente na igreja tal. É fácil. E a igreja, os cultos também todo domingo, os cultos é muito bonito, animado. Também quando tem culto festivo, que até quem não é crente vai e gosta. É fácil, né? Para você ser um cristão de verdade, tem que obedecer tudo aquilo ali que está na Bíblia. Não somente os 10 mandamentos, mas tudo que tem na Bíblia. Fazer a vontade de Deus, tem que renunciar. Tem gente que não usa a renúncia, né? A renúncia é uma coisa que é muito difícil a pessoa usar. E se a pessoa começa a renunciar, já falha, né? Eu sei que não é para fazer como uma vez um pastor passou 40 dias no deserto, sem comer, sem beber água, imitando Jesus. Isso aí também já é exagero, né? Ele morreu, claro, a pessoa já disse que conseguia passar tanto paciência sem comer, sem beber água. Não é assim, né? Mas algumas coisas que a gente pode renunciar, a gente deve renunciar, né? O negócio de fazer jejum, ele começou, o conhecendo dele, quando ele começou a fazer jejum, eu me lembro. Ele via fazendo jejum e as pessoas começaram a dizer: eu estava me já tinha percebido como ele estava mal. Como eu vivia com ele na mesma casa, eu não percebi, mas pessoas que viviam em outra casa estavam percebendo que ele estava mal. Eu disse: mulher desse, porque ele anda fazendo jejum. Ele vive fazendo jejum agora. Aí começou a aparecer outra doença, que é a vista, que nós somos criados a vida, sim. Mas a vista da gente também precisa de vitamina, deve ter sido, né? Eu não sei. Eu só sei que essa doença que ele da vista é uma doença que ele já teve muitos anos atrás, quando ele teve pouco sangue. Não sei se voltou por causa do jejum. Eu só sei que a gente não tem um jejum de vez em quando, é bom, né? Mas exageradamente não, né? Porque Deus sabe até onde a gente pode ir. E Deus compreende, né? Amém. Mas é uma renúncia do que a gente puder, estiver dentro das possibilidades. Então, eu vou buscar aqui o telefone dele estava com problema, mas graças a Deus não está mais. Por isso que ele não estava entrando. Aliás, ele comprou aqui o telefone. Obrigado por avisar ele,
Esse aqui não tá nem chamando. Esse aqui já tá identificado. Não tá nem chamando, né? Então vamos dar um tempinho aqui que eu quero uma e outra, né? Você ainda acreditar. Você que dá sempre possível, né? Ele liga o telefone. Então, nós vamos ficar aqui no versículo 15, a questão do tributo. Enquanto ele atende, se você vai dar certo hoje, que eu estou falando mais ou menos assim, do que nós acabamos de ler. Eu não sei se bate o que eu vou dizer agora, né? Mas eu falar sobre isso. E eu tenho o meu Instagram, né? E eu sempre coloco no meu Instagram algumas indiretas, como eu mesmo gosto de dizer que é chicotado também. Eu chamo de chicotado algumas coisas referentes o jeito das pessoas serem crentes hoje em dia, né? Que eu já sou uma pessoa madura, não sou mais jovenzinha, e eu não concordo, não porque no tempo que eu era mais nova, o mundo não era como é hoje, né? Muita coisa mudou, infelizmente. E outra porque eu acho que mesmo que se eu fosse mais nova, eu ainda não aceitaria, né? Porque eu fui criada numa família. Minha mãe e meu pai me criaram numa rigidez muito grande, e eu não acho que eles estavam errados. Por da vida eu achei que eles estavam certos. Porque como eu estava falando, antigamente, a gente conhecia o crente de nome, lá vinha uma crente, tipo, mãe, aí, aquela moça ali é uma crente, isso é uma crente. Até de mangas compridas elas usavam. Vivia de mangas compridas, como é que aguentava o calor aqui no nome dele? Saia comprida, só andava com a maior educação, o maior comportamento feminino. Não tem esse negócio desses kikikikakk dos jovens de hoje em dia. Tá certo que a pessoa tem que às vezes pensar, mas é porque eles exageram mesmo, é tanto kikikikakk e fica mangando e não sei o quê. Tem igreja que o jovem é mais comportado. A minha, por exemplo, graças a Deus, eu acho os jovens da minha comportados, né? Mas a maioria, eu já participei de igreja que os jovens não tinham um pelo de educação, né? E os namoros de hoje em dia, né? Tem aquelas intimidades antes do casamento, que não existia ainda. Nem para quem não era crente, né? Nem para quem não era crente. Uma moça antigamente se casava completamente inocente. A minha mãe, ela falava que ela casou completamente inocente como uma criança. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu já viajando com os namorados, para que viajar? Não estou nem casado, porque esse negócio de viajar junto. Pode ficar um instante sem tomar uma cara. Essas coisas que eu não se descatalizo, né? Que eu e minha pessoa não aceito, né? Não aceito, e pode levar careta, cafona, quadrado, o que for, chata, doida, maluca. Mas eu não aceito, eu não fui criada nessa geração, nesse sistema. E se eu tivesse filho também, não ia criar também nesse sistema. Eu criar no sistema que eu fui criada. E Deus aqui é piedade da humanidade, que ele vem falar na Bíblia. E céus e terra passarão, mas a palavra dele jamais passará. Então aquilo mesmo que era pecado há 20, 30, 40 anos atrás, ainda é pecado hoje, vai ser pecado amanhã, vai ser pecado sempre até o dia que ele voltar, vai ser pecado. Deus não mudou de ideia, não existe duas Bíblias, só existe uma Bíblia, e aquela Bíblia. Esse que eu querendo falar, eu vou explicar mais sobre isso de acordo com a leitura que eu sou. Eu tenho muita vontade de falar sobre isso. Eu não tenho que falar, não, Léo. Esteja entrando no ouvido sem
Amém. Eu vou ligar mais uma vez aqui para ele. Pra ver se dá certo. Ainda não atendeu. Então vamos orar. Vamos final. Vamos buscar um caderno de orações. Vamos orar agora. Oração para o mês de agosto. Ora para o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosália, Rogério, Ana Eudácia, Eugênio, que está ainda operado, quer dizer, que já está quase bom, graças a Deus. O pequeno Odaí, Maria Feitosa, que está com proteção faz um tempo. Também para minha saúde, né? Que eu também estou com a virose muito forte, estou ficando melhor, graças a Deus. E para todos os carentes de oração, oremos, maravilhoso Deus e Pai, obrigado mais um para todos realizados, mais um trabalho feito. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão aqui Deus Cadê. Que o Senhor sabe a situação de cada uma delas, o que elas estão passando, se é de saúde, se é financeiro, se é de contato familiar, seja lá no que for, que o Senhor venha, Senhor, curar, venha realizar, venha transformar, venha resolver, venha ajudar. Todas essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, que eu fico doando essa virose. Ajuda, Senhor, meu irmão, Senhor, uma cara. Ajuda, Senhor, também que todos venham sair de mais Santa Paz, também aqui na nossa casa onde a gente vive. Ajuda, Senhor, também a nossa igreja, que o pastor possa realizar o sonho, bem formada, já em igreja maior, e ajuda também, Senhor, esses jovens e os adultos, principalmente os jovens, principalmente que dizem descrentes, a terem juízo, a serem mais crentes, a serem mais fiel ao Senhor, meu Deus, falei mais amigo, querendo mais amigo, que vão vir de verdade, não ir para as cabeças das pessoas do mundo, e se ir por Jesus, de olhar para frente, imitar Jesus, e que os crentes venham, vão novamente se comportar, como antigamente, com a sua palavra, e também venha perdoar todos os nossos pecados, e dar a tua salvação em nome de Jesus, amém. Então, ficando por aqui, uma boa tarde para vai ser muito que você não vai encontrar, mas eu fiz a minha parte, né? Como vocês estão vendo. Eu vou ligar mais uma vez, fico na fé de Lídia, pensando que eu ainda estou fazendo aqui o programação. Aí eu vou ficar essa cara achando que eu não liguei para ele. Vocês veem um bocado de vez que eu já liguei, vou ligar só essa vez de novo. Uma graça recada o da Oi, que agora não existe mais, né? A Vivo comprou, né? Agora é a Vivo. Então fiquem todos com as contas paz do Senhor. Uma boa tarde, um dia cheio das bênçãos de Deus, com saúde, paz. E a gente não está entrando na noite, infelizmente. A gente, em Santa Francisco, entrando de 8 não. Eu entendi um bocado de não, porque não está dando certo, não sei porquê. Eu talvez seja de mim impedindo a gente trabalhar. Mas a gente não deve deixar trabalhar para Deus, né? Mas Deus é maravilhoso de Deus. Mas agora tem um problema de pressão que eu tive na pressão virou. Tem que estar verificando a pressão todo dia. A gente vai regularizar. A gente tem que botar em dias o nosso trabalho para Deus, né? Que não pode falhar, não pode nos faltar. Em nome de Jesus. Então, fiquem com a pressão também.